A série do Cavaleiro da Lua apresentou o panteão dos deuses egípcios ao universo cinematográfico da Marvel. A gente já conhecia os nórdicos, agora a gente tem os egípcios. E todo mundo sabe que existem outros deuses por lá, com certeza. Só que tá chegando um vilão em Thor Love and Thunder, chamado Gorr, o carniceiro dos deuses. Já sabe, né, que eu tô querendo chegar, né? Hey, Nextrands, Peter aqui. Sim, galera, o quarto filme do Thor, o deus do trovão da mitologia nórdica no universo Marvel, vai ter como vilão esse ser chamado Gorr, que é justamente conhecido como o carniceiro dos deuses. Bota isso na sua cabeça, ok? Ele é um vilão muito associado ao próprio Thor, inclusive, mas como o nome diz, o cara é um problema para qualquer divindade que exista dentro do universo Marvel. E no semi não vai ser diferente. Vai ser a mesma coisa que nos quadrinhos. No filme ele vai ser interpretado pelo Christian Bale, que você provavelmente lembra lá como o Batman da trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Que é um ator casca grossa pra caramba, né? O lance com Gorr é que ele é, sem dúvida, um dos piores inimigos do Thor. E pode estar chegando para fazer um estrago dos grandes no semi. Um estrago maior do que qualquer coisa que a gente viu até agora. Fácil, tá? Antes de tudo, antes de entender onde o Cavaleiro da Lua e os deuses do Antigo Egito entram nessa história, se misturam nisso aí, a gente precisa entender, afinal, quem é o Gorr? E por que ele é chamado de o carniceiro dos deuses? Vamos lá, vem comigo. Quem é Gorr? O Gorr é um vilão relativamente recente nos quadrinhos, mas já tem uma história muito bem detalhada. Ele é de um planeta remoto, onde o povo daquele planeta também tinha seus deuses, né, para quem eles rezavam e tudo mais, mas nada acontecia. As pessoas morriam de fome, o planeta era inóspito, era como se os deuses não ouvissem as súplicas das pessoas. Um dia, o Gorr, já meio revoltado com isso, encontrou um deus, uma divindade, e acabou confirmando o que ele achava, que os deuses não estavam nem aí para as pessoas comuns. Com isso, Gorr conseguiu roubar a espada desse deus e matou ele, aquele deus. E jurou matar cada divindade que existe no universo. Ele sai caçando deuses por aí e matando por vingança pelo povo dele. E essa espada que ele roubou do primeiro deus também não é uma espada qualquer, né? Ela é chamada de Necro-espada, Necro-sword, que pertencia no início ao Knu, né? O deus dos simbiontes, uma entidade mais velha que o próprio universo. E a espada em si é um simbionte, né? Por isso que ele é tão poderoso que consegue matar um deus. Ou seja, o cara é realmente um perigo. Ele não só quer se vingar de todas as divindades, mas ele também tem meios para isso. Ele tem condições de fazer isso e fazer muito bem. Ele tem uma arma muito poderosa nas mãos. No filme Thor Love and Thunder, a gente sabe que ele vai cruzar o caminho dos Asgardianos, é claro, né? Mas também vai ter Zeus ali, ou seja, talvez até mais gente da mitologia grega. E eu não duvido que o Gorr vá literalmente passar faca em todo mundo. O estrago realmente vai ser muito grande. E os deuses do Antigo Egito? E aí a gente chega finalmente na série do Cavaleiro da Lua. Lá a gente conhece não só Khonshu, que é o deus da lua, mas também toda a Enéade, né? O panteão dos principais deuses egípcios. E cada um com seu avatar lá, seu representante na Terra, que praticamente incorpora o Deus quando é necessário, né? Pra poder trazer o Deus pra Terra. Quem viu a série sabe que quase todos os avatares dos deuses egípcios acabaram sendo mortos pelo Arthur Harrow, que estava tentando ressuscitar a deusa Crocodilo Amit. E o destino dos próprios deuses é um mistério, além dos avatares. Mas o Khonshu continua lá, firme e forte, com um avatar com 3 personalidades, né? Bom, é pra ser, né? Além da Taurete, que tem a Layla, né, Escaravelho Escarlate como avatar. Gorr vai atrás dos deuses egípcios. A minha teoria é que, pelo menos de início, o Gorr também vai perseguir os deuses do Egito. Afinal, ele quer eliminar qualquer divindade que exista. E convenhamos que aqueles deuses do Egito se encaixam bastante, né, em tudo aquilo que o Gorr odeia. Eles não se importam muito com a humanidade, mas a coisa não é tão simples assim. A morada dos deuses egípcios é chamada na série de Overvoid, né? Além do vazio. E parece ser um lugar completamente inacessível. O Gorr não deve conseguir chegar onde eles estão, o que com certeza protegeria esses deuses da ira do Gorr, desse carniceiro. Talvez até outros deuses possam ser abrigados no Overvoid para justamente não serem pegos enquanto Thor dá um jeito no problema. Lógico, né? Eles vão ficar escondidinhos lá e manda o Thor pra dar um resolve nisso aí. Mas não é só essa posição estratégica. Tem também uma questão ética aí. Falando do Khonshu em específico, ele foi exilado pelos outros deuses porque ele comprava briga, né? Ele se metia nos assuntos humanos. Ou seja, ele se importa, ao contrário da maioria dos outros deuses. Nesse ponto, Khonshu é o próprio Thor. É um parceiro da humanidade. E o Cavaleiro da Lua é a representação disso, como avatar do Khonshu na Terra. O que eu tô dizendo, galera, é que deve rolar um conflito ético, né? O Gorr odeia os deuses porque eles não se importam com os mortais, o que rolou de fato no planeta dele e possivelmente rola em outros lugares. Só que ele teria uma grande exceção a essa regra, né? Que é justamente o próprio Thor e o Cavaleiro da Lua, Khonshu, reforçariam isso ainda mais. Concorda? Sinceramente, pode parecer loucura, mas eu não duvido de uma participação, mesmo que for muito rápido,
do Khonshu e do Cavaleiro da Lua em Thor Love and Thunder. Já pensou se isso acontece mesmo? Eu não tô dizendo que vai acontecer, mas duvidar eu não duvido. Mas eu quero saber a sua opinião. É claro, logicamente, tudo isso aqui é teoria, lógico, não tem nada confirmado. Mas você também acha que o Gorr, o Carniceiro dos Deuses, vai fazer estrago, vai levar uma galera com ele? E o Khonshu? E o Cavaleiro da Lua, faz sentido pra vocês? Será que rola? Manda nos comentários aqui, comentem. E toca aqui agora, toca aqui nessa bola, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui não para. É fluxo, é streaming de informação nerdística, pegando de todos os lados, trazendo pra você bem mastigado, com base nos quadrinhos, sempre, galera, sempre com base nos quadrinhos. Obrigado por você estar com a gente, até o próximo vídeo, valeu, fui!